Vamos lá então, gente. Como desenhar dente? É uma aulinha bem divertida. Vamos lá. Eu juro que vai ser legal. Primeiramente, vamos pensar em como desenhar dente num sentido de esboço. Então, que é a parte mais tranquilinha. A gente vai pegar e daí fazer o seguinte. Faz o seguinte, ó. A gente vai pensar numa estrutura similar ao que a gente desenhou ali na boca. Então, deixa eu pegar aqui. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, só pra gente não perder muito tempo fazendo esboços. Deixa eu pegar aqui a base de esboço. É isso aqui? É isso aqui, beleza. Tá ótimo. Aqui, ó. Tá. Então, ó, vamos lá. O que a gente vai pensar pra encaixar dente ou desenhar dente ali na nossa boquinha? A gente pode marcar, quando a gente pensa em dentes não em raio-x, né? A gente vai marcar daí aquelas relações de M ali para alguma simplificação similar, às vezes a M pro lábio superior. Pro lábio inferior a gente pode pensar numa simplificação meio de cumbuca, meio de U. Vamos só unir aqui e daí a gente já parte ali pros dentes. O que acontece? A gente pode pensar daí, se for uma visão bem frontal, a gente pode pensar simplesmente numa marcação mais de um retângulo, que a gente vai dividindo aqui, por exemplo, aqui, até chegar ali na finzinho. E daí a gente vai colocar depois uma marcação ali mais orgânica, né? Então a gente não necessariamente vai deixar assim, a gente pode deixar assim se quiser um traço mais geométrico, mais cartoon e tudo mais, sem problema nenhum. Mas, por exemplo, aqui daí a gente vai focar mais se a gente não, assim, se a gente quer fazer algo para além, ó, de uma representação mais cartoon, que daí a gente poderia inclusive parar por aqui, ó, fazer só uma indicaçãozinha aqui e outra aqui. Na linha de boca a gente vê como que isso fica, tipo, com expressões mais cartoonizadas também, tipo, colando essa linha aqui com essa daqui pra fazer, tipo, um sorriso meio desconfortável, que, assim, pra gente é desconfortável, mas que em cartoon a gente vai perceber bastante. Goku dá bastante sorriso no anime. Que daí é com uma boca um pouquinho mais fechada. Mas beleza, se a gente quer pensar daí na representação ali, na simplificação de dente, pode partir de um esboço desses retângulos, e daí pensar ali numa divisão que tem os dois incisivos centrais, que daí são basicamente esses dentes que vão estar mais a nossa janelinha. Então, daí a gente vai marcando num formato de M, pra quem não tava aí na aulinha sobre boca, formato de M a gengiva, tá? E daí a única coisa que a gente vai ter que se atentar é que quando chegar ali mais próximo, por exemplo, aqui tem 2, 3, 4, vamos colocar assim. Quando chegar aqui nesse quinto, a gente pode começar a pensar em posicionar o canino. Então o canino a gente pode fazer um M mais cavadão e fazer uma marcação aqui embaixo, mais pra baixo. Não necessariamente tanto assim, que eu fiz um canino grandão, né? Mas basicamente isso. E aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Quer dizer, daí aqui, conforme vai indo mais pro fim, é a mesma coisa. E daí, como a gente tá pensando no desenho, a gente não necessariamente tem que indicar isso aqui. A gente pode deixar só uma sombra. E daí, vamos lá. Daí aqui o que eu falei de deixar o esboço mais com uma cara orgânica, é a gente ir deixando, às vezes, esses dentes não tão quadradinhos. A gente pode deixar, tipo, eu lembro bastante quando fala de dente quadradinho, dos Padrinhos Mágicos, que eu assistia quando eu era criança. Que daí tem alguns dentes mais quadradinhos, assim, que daí é uma proposta mais cartoon, que daí dá pra fazer. E daí o interessante aqui é você perceber como são os seus dentes, pra você fazer, às vezes, uma coisa que, assim, a gente acaba, quando vai desenhar essas coisas, podendo fazer umas coisas mais parecidas com a nossa anatomia, né? Então, você pode olhar no espelho, se você tiver essa possibilidade, seus dentes, ou sentir seus dentes, perceber seus dentes, como eles são, e daí fazer, às vezes, uma coisa parecida, ou só simplesmente trabalhar com imagem de referência, para você ir pegando essas dinâmicas de traço mais orgânico, para sair desse esboço. E daí, basicamente, a gente vai dar umas cavadinhas e dar umas proeminências em relação a esse retângulo. Daí, Gabi, mas eu não quero colocar tanto detalhe nesse dente. Então, aqui lembrando que essas divisões aqui entre os dentes, a gente está indicando a sombra de oclusão. Então, basicamente, a gente não está colocando, por exemplo, algum aspecto anatômico aqui dos dentes, né? A gente está só representando luz e sombra. A gente não precisa indicar tudo isso, tá? A gente pode, por exemplo, deixa eu tirar aqui o esboço. A gente pode ir dando uma apagadinha para deixar eles menos marcados. Então, por exemplo, aqui. A gente vai destacando mais alguma coisinha da gengiva, mais alguma coisinha ali do limite ali da parte de baixo, ali dos lóbulos e tudo mais. Por aí vai, sabe? Então a gente não necessariamente vai ter que marcar tanto. Aqui a gente já tem daí uma representaçãozinha legal de dente. A gente pode inclusive trabalhar aqui com essa parte de baixo, dando uma suavizada aqui nessas linhas que podem ficar meio grossas. A gente pode deixar mais fininha, basicamente. A gente pode fazer umas coisas mais vazadas também. A gente não precisa demarcar tudo. A gente pode trabalhar, como a ideia aqui é destacar o que está em contraste de luz e sombra, a gente não precisa marcar tudo. A não ser que a gente vai fazer um mapa anatômico. Mas daí
aí é mapa anatômico, tá? Aqui no nosso desenho de dia a dia, a gente não necessariamente vai representar o mapa como a gente faria no mapa anatômico. Uma coisa assim, a gente pode até parar antes disso, né? A gente pode fazer o que acontece às vezes em anime, coisa assim. A gente vai pegar, às vezes, fazer uma coisa, por exemplo, de indicação aqui, o esboço mais retangular, uma linha mais curvadinha. Ele só vai indicar uma saliência aqui do canino. Isso daqui já vai ser o que a pessoa fez ali pra representar os dentes, tá? Tipo, não é incomum em anime a gente encontrar uma representação dessa, ou similar a essa. Então a gente pode ir brincando bastante com o que a gente decide marcar. Então, para os dentes de baixo é a mesma lógica, tá? Então a gente vai, às vezes, em anime, mangá, não necessariamente a gente vai, nesses estilos, né? Não necessariamente a gente vai indicar também, deixa eu só dar uma apagadinha aqui embaixo que tá me incomodando. A gente não necessariamente vai indicar esses estilos mais marcadões de Bokude. A gente não necessariamente vai indicar um dente do mesmo tamanho de cima, né? Então a gente vai indicar às vezes uma curva no sentido ali pra baixo, né? Um retângulo que vai indicar ali uma curvinha pra baixo. A gente pode indicar também, de novo, ali uma indicaçãozinha ali de canino, não sei, não precisa, mas é mais da parte estilo. Daí aqui, ó, inclusive aqui eu fiz 2 dentões, né? 2 coisas bem dentuçadas, mas não necessariamente você precisa, pode ser tipo, precisa fazer nesse tamanho aqui, né? Eu fiz esse tamanho pensando que eu ia encaixar a gengiva aqui, né? Então você não precisa necessariamente mostrar a gengiva. Você pode, por exemplo, nessas sessões fazer uma coisa mais, olha, bem rentezinha aqui, uma linha curva bem sutil, que é bem comum em anime. Às vezes a gente coloca daí um detalhezinho aqui e ali pra indicar onde estaria mais ou menos os caninos e tudo mais. E tá tudo certo. Inclusive a arcada dentária de baixo, não necessariamente a gente precisa indicar quando a gente pensa nesses estilos mais animísticos, tá? Tipo, tem artistas que vão fazer o seguinte, em vez de representar a arcada dentária, vai colocar logo a língua aqui, ó. E a língua, a gente vai ter uma aulinha sobre língua, que eu vou colocar uma língua divididinha, um desnívelzinho ali no meio, porque é uma coisa que eu gosto mais, e que sempre que eu não coloco o desnível no meio, minha mãe vê o meu desenho, ela fala, ué, cadê? Eu falo, tá, beleza, vou pôr. É puramente por pressão da minha mãe, na verdade. É um pedido de socorro isso daqui. E daí, mas você pode fazer uma coisa mais redondinha, se você quiser uma coisa mais geométrica. Daí, se quiser uma marca no meio, assim, enfim. E daí a gente vai ver mais na aula sobre língua. Que daí a gente estuda, agora a gente não vai estudar a língua pra fora, tá? Mas dá pra fazer. Deixa eu apagar essa linha aqui, deixa eu separar aqui, na verdade, só pra não confundir. Opa, não. Ué, tudo mesmo acabado, né? Então, enfim, sobre dente, representação de dente, simplificação de dente é meio que isso, tá, gente? Não vai ter nada muito além disso que a gente vá necessariamente pensar pra simplificar as estruturas anatômicas de dente. E daí, se a gente quiser, ó, inclusive, a gente pode misturar algumas coisas, né? Então, tipo, aqui, por exemplo, nesse dente, eu posso colocar algumas indicações mais suaves dos caninos. Aqui eu acabei... Deixa eu mudar os caninos de lugar, colocar mais essa parte aqui. Eu posso, por exemplo, dar uma indicadinha leve de gengiva aqui aparecendo, sabe? Às vezes uma coisinha também acompanhando mais ou menos o formato de M, mas não necessariamente vai ser uma coisa, tipo, extremamente marcadona, assim como eu fiz ali no primeiro exemplo. Tipo, aqui eu posso dando uma marcadinha mais suave em alguns pontos específicos da gengiva. E é isso, daí misturando, assim, o quanto que você quer deixar com linha orgânica, o quanto que você quer deixar com linha geométrica e tudo mais. Geométrica é essas coisas que parecem formas, né? Então, não vai ter muito segredo pra representar isso. A não ser quando a gente vai pra close-up, que daí close-up a gente vai pensar, close-up que é um zoom enorme ali nos dentes. Quando a gente quer representar, tipo, os dentes vistos numa perspectiva mais interna da boca, vamos colocar assim, né? Ou, tipo, em algum atlas anatômico, algum manual anatômico, ou manual de desenho, enfim. Daí a gente vai pensar numa outra coisa, ó. Deixa eu criar um outro arquivo aqui pra nós. Daí a gente já vai emendando um pouco na representação do nosso mapinha anatômico, né? A gente já vai desenhando um pouco do nosso mapinha. Então, tipo, se a gente pensa na arcada dentária, como que a gente pode simplificar quando a gente quer fazer um ângulo mais interno da boca? Eu só tá com uma abertura, assim, gigantesca. Abriu muitão a boca, basicamente. Pode pensar daí num formato mais de ferradura, pra simplificar. Aqui a arcada dentária. Ferradura, pensa nesse U que tá mais projetadinho, assim, basicamente. É um U que tá em 3D. Você nem precisa indicar tanto essa parte. Se você quiser, ó, você pode fazer num formato de faixa, ou você pode indicar uma basezinha pros dentes aqui, ó. Eu vou fazer uma base maior, mas basicamente isso daqui, ó. Basicamente isso daqui.
eu uso isso aqui mais pra construir mapa anatômico mesmo. Tipo, assim, eu não lembro a última vez que eu desenhei um dente em close-up, sinceramente. Mas, pra quem for fazer, dá pra fazer isso aí. E daí, juros bango aqui, ó. Deixa eu só destacar as linhas mais fora pra vocês entenderem o que eu tô pensando aqui. Então, deixa eu pegar um... Essa daqui é a linha mais externa, essas linhas aqui mais marcando a silhueta. E daí, gente, daí os dentes, a ideia é a gente ir encaixando nessa ferradura, né? Que eu pensei a parte da ferradura mais móvel, ou da boca mais móvel, né? Que daí é a mandíbula, que é a parte de baixo. Mas a parte fixa vai, assim, a gente pode pensar num formato, às vezes, menos alongado. Isso daqui já vai ficar mais entendível o que eu tô falando quando a gente for ali pro mapinha anatômico. Mas, por exemplo, aqui, ó, a gente já consegue ter uma noção mais 3D da boca. E como eu falei, isso aqui vai ser um esboço, esse esboço de ferradura, vai ser mais útil em contextos bem específicos, que a gente vai desenhar, tipo, a boca mais tridimensional mesmo, sabe? Não necessariamente a gente vai usar isso pra desenhar, tipo, boca no nosso dia a dia, em ângulos mais tranquilinhos, assim. Então aqui, ó, temos a nossa ferradura. Beleza. E daí os dentes, como que a gente faz pra encaixar eles aqui? Daí que vem a técnica ali da galera de odonto, que eu aprendi, né? Meu dentista. A gente vai pensar em pirâmide mesmo. Então, pirâmide, a gente vai pensar ali nos molares, que são os dentes mais de trás, como uma pirâmide que a ponta está fincada aqui na gengiva. Então, deixa eu fazer a base aqui da pirâmide quadrada, né? Vou pegar aqui, coisa mais assim, acho que vai servir. Opa, aqui tem que ser numa camada de beleza. Então, a gente vai pensar na base aqui da pirâmide, estando mais aqui por fora. E daí, lembrando como faz pirâmide, ó, marca xizinho, puxa uma linha aqui pra baixo, e daí vai unindo aqui, ó, a base indo mais ali de contato com a gengiva. Acho que até daria pra... Aqui eu fiz meio dando pra ver bastante, né? Deixa eu diminuir um pouco pra mostrar mais esse lado. Aqui, então, daí a gente vai colocando isso, por exemplo, para os outros dentes molares, e daí os outros dentes de trás. Mas daí, ó, quando a gente vai chegando mais nos da frente, não necessariamente agora, logo em seguida desses três, mas quando a gente vai chegando nos incisivos, a gente pode colocar uma representação de uma pirâmide com a ponta pra fora, ó. Então a gente pega aqui a base, mais ou menos. Pode ser uma base bem da gente. Puxa aqui uma pirâmidezinha pra fora. Não que a gente vai deixar o dente pontudaço assim, a gente não pode, mas a gente pode daí simplificar, mas também como um formato de sorvete, vocês lembram também? Não necessariamente a gente precisa usar só a pirâmide nesses close-ups, mas se vocês lembram do sorvete, vamos lá, é uma base, pra recapitular, uma base redonda, daí a gente marca ali o centro, puxa aqui uma aresta, e daí em vez de conectar como um cone, a gente faz umas linhas curvas aqui, ó. Daí ficou grandona, né? Ficou bem grandona. Mas daí outra forma de simplificar dente, que isso aqui vai servir bastante pra gente pensar esses dentes incisivos e que são os mais centrais ali, né, da boca. E daí beleza. Isso aqui é a parte de simplificação, daí é aquilo, né? Depois de fazer essas pataquadas, a gente vai tacar o gestual por cima. Nossa, tudo camadinhas separadas, né? Beleza. Então a gente taca o gestual por cima, que daí o negócio do gestual é a gente pegar e colocando linha orgânica, né? Então a gente vai... você pode perceber bastante como que são seus dentes, ou dentes de referência, e daí a gente vai tapando a ponta da pirâmide, e daí vai representando mais ou menos assim, tá? E daí um dente vai tapando o outro em relação à perspectiva, né? Que tá posicionado. E é basicamente isso. Agora a gente vai dar uma olhadinha daí na parte de anatomia ali, mais do dente e tudo mais, pra vocês terem noção um pouco de onde que a gente pode encaixar, às vezes, uma linha curva, onde que a gente pode encaixar um barriguito, um barrigão, uma barriguinha. Enfim, nesse desenho dos dentes. E daí, inclusive, a gente pode pegar aqui, ó. A gente pega essa parte e simplesmente pra ser a nossa gengiva, tá? Então é basicamente isso. O material que tem ali no shorts sobre dente tá bem legal. Tá, às vezes, até... Não sei se mais específico que essa parte aqui, mas tá dando pra ter uma noção bem bacana. Aqui nos centrais, né, nos dentes mais que vão ter a ponta da pirâmide nessa representação pra fora, a gente vai pensar uma coisa às vezes mais, vou até mudar um pouco o sentido da pirâmide, ficou meio pra dentro. A gente vai pensar às vezes numa coisa, às vezes um pouquinho mais fina, né, e vai ter esse caminho aqui, que daí essa parte, por exemplo, aqui a gente já, como eu não fiz uma coisa colada na outra, eu não vou fazer o próximo, mas é uma coisa que a gengiva ficaria mais por aqui, assim, sabe, por exemplo. E beleza, os caninos vai ser ponta pra fora também, tá, gente? Eu não representei canino aqui porque eu pensei mais na... tudo bem que a mandíbula vai ter canino também, mas eu pensei mais nessa parte de baixo frontal e traseira, mas canino vai ser ponta pra fora também, tá? Então, beleza. Isso aqui é sobre simplificação, tá? E daí, por exemplo, sei lá, por que eu vou fazer isso aqui em close-up, né? Se eu vou representar uma boca que tá mostrando um pouco dos dentes ali, por exemplo, aqui eu faria, sei lá, a boca tapando um pouco, tapando a sutura, né? Mas eu vou ver ali um pouco da gengiva e um pouco dos dentes, então, seguindo aquelas estratégias de representação,
representação. Vou fazer aqui mais ou menos um lábio maiorzão. E daí aqui a gente, sei lá, encaixa um sorriso, sei lá, alguma coisa assim. Daí a gente vai encaixando mais pra ir nesse... Fiz o lábio, fazer um lábio um pouco menor. Aqui a gente nem precisa indicar tudo do lábio, né? Mas daí aqui a gente já vai, por exemplo, pensando na estrutura de esboço, pensando numa coisa mais similar a isso, já vai funcionar legal pra gente, marcando a silhueta, queixo. Aqui a arcada dentária, tá? Não necessariamente a mandíbula, toda a outra parte ali da mandíbula, né? Então, tipo, todos os outros ossos ali que compõem a mandíbula, mais coisa assim. Então, é uma coisa mais, enfim, não só isso que vai ter ali na nossa versão da boca, né? Então aqui, eu lembro de umas cenas do Goku do anime que ele vai abrir uma boca bem bocona, assim, e daí às vezes vai aparecer alguma coisa assim, dente e tudo mais. É mais pra esses ângulos aqui, que a bocona vai estar aberta, assim. Tipo, esses dentes aqui eu fiz bem grandões, até pra vocês conseguirem perceber um pouco com mais facilidade, né? Mas não necessariamente você vai precisar representar dente tão grande, não dizer que você queira. Uma coisa mais assim, tá? Se a gente fosse encaixar. Se a gente tirasse o esboço, cadê? Tirar o esboço de tudo aqui. A gente poderia pensar numa coisa mais assim, ó, entendeu? Tipo, tá mostrando mais a parte de cima dos dentes aqui, mas tem várias partes ali do esboço que estariam tapadas, né? Então, basicamente, uma forma similar a essa, tipo, pra esses ângulos mais específicos, tá? Eu não lembro a última vez que eu desenhei um ângulo assim, sinceramente. Mas, se for útil, foi. Se for útil pra você, foi. Basicamente. Beleza? Dúvidas até aqui sobre essa parte de simplificar? Beleza, então. Então, gente, agora vamos pra parte anatômica, que daí é a parte mais divertidinha. Eu me divirto mais. Eu não vou mentir, me divirto mais nessa parte anatômica de dente. O que eu não gosto de aula sobre unha, eu adoro aula sobre dente, tá? Aqui, beleza, tudo certo, beleza. Então agora, gente, vamos lá. A gente tem daí o que eu tava falando. O dente, a gente pode pensar na divisão dele por lóbulos. Então, o que são lóbulos? São essas estruturas que vão ser mais... vão ser essas partes do dente que são mais estruturais ali pra gente pensar a representação dele. Então vamos ver uma visão bem frontal de um dente pra vocês terem uma noção. Então aqui, vamos pensar nos dentes lá dos incisivos de baixo, que são os mais da frente. Então a gente vai pensar ali num dente mais assim, por exemplo, que aqui a gente vai estar tapando, né? Mas a gente poderia pensar a raiz aqui do dente, coisa, sei lá. Mas assim, não peguei uma referência muito de anatomia de raiz, tá? Mas, assim, porque é uma coisa que a gente só vai representar se, sei lá, um personagem levar um socão e daí perder o dente. Mas pense ali num ganchinho, assim, já vai servir. Daí o que a gente vai pensar que compõe essa parte visível, essa parte mais perceptível do dente, né? A gente vai pensar daí nos lóbulos, que eu falei, que vão ser essas estruturinhas aqui, que vão compor e marcar essas pontinhas cerradas do dente, né? Que eu acho muito interessante. Aqui eu vou exemplificar 3, mas não necessariamente sempre vai ser 3, até onde eu lembro, depende ali do dente. Mas que daí são tipo essas linguicinhas aqui dentro, que daí, por exemplo, quando a gente vai representar dente ali, quando a gente vai sair do esboço, vamos colocar assim, vai produzir esse efeito de serrinha. Ó que interessante. E daí, oi, mãe! E aí? Minha mãe chegou no chat. Manda amorzinho pra minha mãe, manda uns coração, gente. Olha só, minha mãe chegou no chat. Ai, legal. Então, ó, daí aqui nos dentes, aqui, essas salsichinhas aqui, esses sargadinhos aqui são os lóbulos, tá? E daí que vão fazer essa serrinha no dente. Que assim, não necessariamente vão ser sempre 3. Sou eu, sou a linda, sou eu. Tá falando de mim. A gente tem embaixo desses lóbulos o símbolo, que é basicamente uma parte mais estrutural ali, que vai servir pra dar um amparo mais pro dente ali dos lóbulos, que daí mais pra dar um amparo mais ali pros lóbulos e dar uma estrutura, dar uma estabilidade ali mais pra essa estrutura dos dentes, que daí vai ser basicamente um lóbulo deitadinho aqui na base do dente, tá? Então é isso. Nessa parte mais raio-x do dente, é isso que a gente vai fazer. Então, o que isso vai refletir no nosso desenho, ó? Basicamente, tudo isso pra dizer que, olha, dentes podem ser cerrados. Em síntese, né? E daí, tipo, a gente vai pensar nessa serrinha ali, acompanhando o voluminho desses lóbulos. Os famosos... Vocês já vão conhecer. Vocês já vão conhecer, obviamente, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui é assunto básico de fundamental, né? Lóbulos de desenvolvimento dental. Sim, eu sei que essa aula pode estar meio básica, mas às vezes a gente tem que falar o básico, né, gente? Igual a aula sobre o rosto, né?
os nomes de músculo de rosto, vocês com certeza já decoraram há muito tempo. Então aqui, gente, basicamente, assim, é uma parte mais interna do dente que a gente só vai usar em mapa anatômico, tipo mapas anatômicos tipo esse, né? A gente não vai necessariamente pensar em colocar isso aqui em algum esboço. E daí agora, indo mais pra parte de mapa anatômico, que a gente vai pensar na arcada dentária, no conjunto de dentes, daí agora a parte que a gente vai às vezes aplicar mais ali no nosso desenho do dia a dia de dente, que daí a gente vai pensar, nossa, esse dente aqui, qual o formato que pode ter, blá 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 blá. A gente vai pensar daí de novo no formato de ferradura, o famoso formato de ferradura. E daí a ferradura que a gente vai pensar pode ter um formato diferente se a gente pensar na arcada de cima e a arcada de baixo. Então vamos começar pela de cima, que daí vai ser uma coisa às vezes um pouquinho mais fácil da gente se organizar. Então aqui, ó, vamos pensar uma visão bem aérea da nossa ferradura, tá? Então a gente não vai pensar tanto numa visão 3D zona, assim, como a gente fez. Então a gente pode pensar numa ferradura meio, assim, sem a sem a parte de faces diferentes. Então vamos lá. Agora, vamos falar dos dentes, né? A gente pode pensar ali em 3 dentes molares, que daí vão ser esses aqui que ficam mais nessa região do fundo da boca. Vou fazer como bolinhas, depois eu vou detalhando. Beleza. Ah, podia estar fazendo com a ferramenta de simetria, né? Que situação. Tudo bem, não vou usar não. Muito rolê. E daí agora a gente pode pensar em 2 pré-molares. Então molares a gente vai pensar bastante que podem estar associados à mastigação, essas coisas. Pré-molares vão ser os que vão estar entre os molares e daí os caninos, basicamente. Então aqui a gente vai ter os pré-molares, 2 pré-molares. A gente pode ter 2 pré-molares. E daí agora os caninos, que mais nessa região. Eu acho que não vai fechar. Acho que eu fiz os dentes muito pequenos para essa ferradura. E daí, agora a gente tem os incisivos que eu comentei tanto, né? Então, os incisivos, a gente tem os incisivos laterais, que daí são esses que ficam, quem diria, nas laterais. Adivinhem. E agora, os incisivos centrais, que ficam no centro. Aqui fica um vãozão, né? Eu devia ter feito... Olha, ficou um vãozão. Deixa eu aproximar aqui. Eu devia ter feito eles mais próximos, ó. Pera aí, deixa eu juntar tudo num grupo. E daí eu já vou dando mais detalhes ali pra vocês. Tchum. Acho que aconteceu a mesma coisa da última vez que eu fiz. Lá pro perfil. Aqui, ó. Pronto. Então a gente tem aqui mais ou menos essa divisão de bolinhas, tá? Então vamos lá, vamos agora dar uma detalhada nessas bolinhas. A gente vai pensar daí só pra mapear possíveis formatos de dente. Então aqui, ó, inclusive para mapa anatômico, se vocês quiserem fazer algum mapinha anatômico para vocês consultarem, uma coisa que a gente faz nas aulas particulares é construir isso daqui. Então a gente começa com bolinhas, ferradura, e depois a gente vai indo pra essa simplificação mais gestual ali, mais orgânica, né? Então pensar lá nos lóbulos, né? Então aqui os lóbulos eles vão ajudar a gente a pensar não só a gente indicou os lóbulos da frente, né? Desses dentes mais centrais. Então a gente vai ter, por exemplo, quando a gente vai pensar nos dentes de trás, uma coisa um pouquinho mais como se fosse dividido em quadrantes ali os lóbulos. Então, tipo, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Assim, não necessariamente são partes, né? Mas vão ter lóbulos ali que vão, assim, direcionar a gente pra uma representação parecida com essa. E daí aqui, beleza, o último molar, aqui quer dizer, o último não, né? Esse aqui seria o primeiro molar, né? Esse que tá mais na frente. Então, o segundo molar é esse do meio, e o terceiro molar seria esse que tá mais ali na parte do fundo da boquinha. E a gente pode indicar uma representação aqui meio de indicar é a parte de cima. A gente tá vendo a parte de cima, a parte que é fixa, tá? A parte de baixo eu vou indicar pra vocês, mas é só uma diferença uma diferença na ferradura, tá? No formato da ferradura, uma possível diferença na ferradura. Porque isso daqui eu não indiquei, mas o que ajuda a gente a diferenciar quando a gente vai ver um mapa anatômico, de se é a parte de cima ou a parte de baixo. Porque aqui dentro, ó, nessa partezinha, deixa eu indicar só numa camada de esboço. Nessa partezinha aqui a gente vai ter o osso, tá?
que daí é mais a parte do céu da boca. Deixa eu colocar aqui assim, com todo respeito aí. Também tanto faz, é tipo uma cruz de ponta cabeça, tá? É uma cruz de ponta cabeça que daí a gente vai pensar ali, tem alguns ossos aqui, um desses a gente vai pensar como o processo palatino do maxilar, que é essa região zona toda aqui, ó, essa parte aqui, a gente vai pensar daí, eu nem ia falar disso, mas já que perguntou se era a parte de cima ou de baixo, isso aqui ajuda a diferenciar. Quando é de cima a gente vai poder pensar daí na fossa incisiva, que daí é tipo uma cavidadezinha que vai ter aqui mais na parte óssea. E daí tem outros nomes aqui embaixo, que daí vão ser nomes mais específicos do céu da boca, que eu acho que nem vale a pena a gente nomear aqui, porque é uma coisa que se a gente não for desenhar esqueleto, é uma coisa que a gente não vai precisar saber. Mas enfim, é a parte, em síntese, é sim a parte de cima. Quer dizer, é a parte de cima. E agora continuando com os dentes, que é a parte que a gente vai mais usar. Dos pré-molares a gente vai pensar num formato um pouquinho menor que os molares, mas ainda assim é um pouquinho mais estreito ali que os molares. E daí a gente pode pensar, pra mim, ajuda a pensar bastante, em vez de uma divisão de quatro postezinhos ali dos lóbulos, vamos pensar aqui numa divisão de 2, ó. Uma coisa meio um aqui e outro aqui, tá? Então aqui, daí aqui a mesma coisa, ó, pra cá. Mesma coisa aqui, o primeiro pré-molar, né? Aqui acho que fiz muito largos esses daqui, né? Tudo bem. Vai ficar um vãozinho aqui, ó. Beleza. E daí agora a gente vai partir ali mais pra parte mais frontal da boca, vamos chamar assim, né? Pensando em ângulos de desenho. Que daí, às vezes, no desenho a gente vai representar, quase sempre que a gente for representar dente, ou em vários ângulos que a gente vai representar dente, a gente vai representar esses três dentes aqui, né? Pensando que é 3 do outro lado. Esses 6 dentes, né? No total. E agora a gente vai entrar pros caninos. Dentes dos cães, basicamente, é aqueles que são mais pontudos, tá? Então a gente vai ter uma base daí... Aqui a gente já vai começar a pensar na representação da pirâmide ali com a ponta pra fora. Então a gente vai indicar ali, às vezes, uma estrutura um pouquinho diferente. Aqui, acho que ficou um vão que eu não queria que tivesse ficado ali entre os dentes, mas tudo bem. Uma coisa mais assim, por exemplo, a gente já pode pensar ali nos caninos. Daí, ó, por que eu representei mais dessa forma? Porque vai ter, por exemplo, um volume maior na base aqui. Tem como se fosse um degrauzinho, às vezes, na base pra gente que vai desenhar, né? Então vai ter um degrauzinho na base. Eu vou aumentar esse canino. Não gostei, eu fiz ele muito pequenininho. Não gostei muito dele, não. Tadinho. Como que ele vai morder fruta? Beleza. Agora tá um canino vampirício. Os melhores são assim. Os melhores caninos são de vampiros, eu diria. Beleza. Então agora, gente, fora isto, agora a gente vai ter os incisivos laterais, que é, assim, vai ter a gente pode pensar num degrauzinho também aqui. É uma estrutura um pouquinho mais esguia, só que não vai ser necessariamente pontuda, vai ser tipo uma coisa meio retangular, meio, assim, aquela parte mais cerrada que a gente doou ali nos lóbulos vai aparecer mais aqui, ó. Daí, tipo, um aqui, outro aqui, outro aqui. E daí aqui esqueci o nome esqueci o nome do não, esqueci o nome, peraí, deixa eu ver aqui. Esqueci, deixa eu ver aqui no mapinha. Perdi. O símbolo. O símbolo vai estar mais aqui nessa parte de baixo, por exemplo. E daí agora, incisivos centrais, né? Que daí são os dentes que marcam o sorrisão aqui da gente, que podem marcar o sorrisão. E daí aqui a gente vai pensar basicamente numa base também mais quadradona aqui pra parte de cima, mas daí a gente vai pensar numa estrutura bem maior, vamos colocar assim, que as outras que a gente fez, né? Então, assim, também vai pensar nesse degrauzinho, mas é isso, basicamente. Aqui eu fiz eles meio afastados, eles podem estar mais juntinhos, tá? Mas também podem estar mais afastados, que isso vai depender de como você for fazer a configuração ali da boca. Então, eu vou pintar aqui só pra vocês gravarem, porque esses dentes aqui são, pra mim aí que gosta de pintura aí dos mapas anatômicos, esses aqui vão ajudar bastante vocês a decorarem. Que daí a gente vai pensar em grupos de 3, 2 e daí 1, enfim, vai ser uma divisãozinha um pouquinho diferente. Deixa eu... Essa aqui, beleza. Então deixa eu só marcar como multiplicar. E agora, vamos lá, vou pensar aqui daí 3, aqui, ó, azul, essa corzinha que eu acabei de pintar, ó, azul, ciano, alguma coisa assim, vão ser os nossos molares.
Depois, veja, quem diria, os pré-molares aparecendo aqui. Esses dois que vêm em seguida. E quem diria, de novo, igual eu expliquei, né? Vou fazer de verde. Os caninos aqui, yes. E daí, agora em magenta, vermelho, vamos pensar nos incisivos. A primeira aulinha do perfil que teve ali no short sobre arcada dentária, sobre dente. Como desenha dente? Eu falei o nome dos incisivos, falei o nome errado. Eu chamei incisivos de inciso. Incisos, incisivo, gente. Inciso é outra coisa. Tem nada a ver com dente. É isso aqui, tá? Esses são mais os grupos dentários, tá? Que a gente pode pensar uma divisão de grupos entre dentes, tá? Então, beleza. Agora, só pra esboçar um pouco, perguntaram mais cedo sobre essa parte de dente de cima e dente de baixo. Inclusive, acho que foi a própria Mi. Agora, como que seria a ferradura de baixo? Porque os dentes em si vão acabar se repetindo, né? Vai ter uma mudancinha de formato aqui e ali, mas é basicamente uma coisa muito similar nessa divisão de grupos, né? Então vale pra gente só mais pensar nessa ferradura. Então, por exemplo, aqui, ó, qual que seria a ferradura de baixo? A gente poderia pensar na ferradura de baixo? Deixa um pouquinho mais próximo. Se eu decidir usar pra shorts, vai melhor. A gente vai pensar uma coisa um pouquinho mais alongada, né? Porque a mandíbula é mais móvel, vamos colocar assim, né? A gente não vai pensar no céu da boca, então aqui no meio a gente vai pensar uma coisa mais vazada, mas basicamente uma coisa um pouquinho mais alongada, ainda que os dentes de baixo possam ficar para trás dos dentes da frente, né? Dos dentes de cima. Os dentes de baixo podem ficar um pouquinho mais para trás, mas aqui a gente vai pensar numa estrutura um pouquinho mais alongada. Vai ser responsável pela mastigação, por várias fitas. A gente vai mexer quando fala com nossa voz. A gente pode pensar num formato mais assim, ó, mais alongadinho. Essas informações eu tô tirando tudo lá do Nether, tá? Daquele atlas anatômico da galera das ciências da saúde, tá? Não está vindo das vozes da minha cabeça, não. Beleza, gente? Quem quiser depois também dá pra até procurar sobre o atlas anatômico, assim, ele é bem grande, assim, é difícil. Tipo, eu tive que procurar as imagens, imagens quer dizer, arcada dentária página Nether, por exemplo. Daí eu fui vendo Atlas, porque tem quase 700 páginas, pelo que eu lembro. Enfim, mas é isso, gente. Mas é isso. Aqui a gente tem daí já uma representação da arcada dentária de baixo, daí a gente pode pensar nessas representações igual a gente fez lá, para construir o esboço dos dentes, seguindo mais ou menos aqui. E daí, assim, seguindo mais ou menos o mesmo esquema que a gente fez antes, só que, enfim, por ser mais alongada, vai ter alguns formatinhos mais alongados também, né? Então, mais isso aqui às vezes. E daí até pra gente representar daí, quando a gente vai pensar nesse encaixe dos dentes, não necessariamente vai estar, assim, pode estar dependendo da formação, né, ali dos dentes e tudo mais, nem tô contando aqui, deixa eu ver, 3, 6, 7, peraí, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai pensar num encaixe de zigue-zague, também outra coisa que meu dentista me ensinou. O que é o encaixe de zigue-zague, gente? Os dentes não necessariamente vão ficar, a não ser que você queira que eles fiquem no seu desenho, um exatamente em cima do outro. Então a gente vai pensar no encaixe de que, assim, os dentes de cima podem estar um pouquinho mais pra frente que os dentes de baixo, basicamente. E daí assim, consequentemente. E daí mais pensando nesses encaixes de mordida. Não necessariamente nessa disposição aqui. Aqui é uma representação mais fantasia de dentes genéricos. Eu pensei aqui mais nos molares. Mas vai ser um encaixe mais de zigue-zague. E por que zigue-zague? Deixa eu já indicar. Deixa eu pegar e fazer um molarzão aqui. Por que o encaixe de zigue-zague, gente? Deixa eu marcar aqui com a caneta pra nós. Deixa eu marcar aqui com esse aqui. A gente vai perceber, mas aqui, ó, esse zigue-zague acontecendo aqui, ó. E dá pra até dar uma simplificada nesse zigue-zague, ó. Tum, 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 tum. Não, vai ser melhor daquele jeito, ó. Zigue-zague, 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 zigue-zague. Entendeu? Tipo assim, não necessariamente vai estar um zigue-zague tão orgânico quanto esse aqui que eu fiz. Tem o vídeo shorts aqui do perfil, tem umas ilustrações didáticas bem legais sobre esse zigue-zague também. Logo mais deve virar post carrossel para vocês consultarem mais fácil aqui na comunidade do YouTube, no Instagram e no TikTok. Mas a princípio é isso, gente. Então, dúvidas, objeções, xingamentos? Dúvidas, objeções, xingamentos? Não! Nem um xingamentinho, beleza. Isso aí, guardem os xingamentos pra vocês aí. Então, deixa like, se inscreve, comenta aí o que você tem mais dificuldade de desenhar, cola aqui nas lives todo sábado e domingo, a partir das 3 da tarde tá rolando. Que mais? Oi, Muriel, chegou agora só? Beleza.
Se quiser mandar alguma dúvida e garantir que eu leia, tem o QR Code aqui na tela, que você pode mandar um Pix a partir de 3 pila, que daí eu leio aqui em live, certeza, e que também vai contribuir aqui pra nossa metinha de disponibilizar daí um curso de ilustração digital aqui gratuito no YouTube pra todo mundo. E é isso, gente. E é isso. Ah, se quiser, marca a sua aula experimental, se quiser se aprofundar, marca a sua aula experimental no link da descrição ou no link da bio. E é isso, gente. Quack pra vocês. Manda quack aí, chat. Manda quack agora. Yes.